O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje estamos aqui com a presença e a honra aqui de Gilson Camboim, tá? E Gilson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Johnny, eu agradeço aí a oportunidade, né? E quero também parabenizar pelo trabalho que vem fazendo aí o canal em prol desse setor que é tão relevante e essencial para todos nós, né? Muito obrigado, Gilson, pelas suas palavras. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, e também a Atobin, tá? Que é uma empresa de engenharia e serviços para mineração, onde eles atuam aí desde soluções para todas as fases do projeto, né? Desde as coletas até os requisitos, até a implantação. Então, para a ADIMB, vocês acessem aí o adimb.org.br e da Atobin, atobin.com, e sigam também eles nas redes sociais. E como eu falei, eu estou aqui com o Gilson Camboim, que ele é presidente da Federação de Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso, a FEComim, mas atua aí no mercado já há bastante tempo, em várias áreas aí voltadas também à mineração, ao ouro, né, e à mineração sustentável. Vai bater um papo sobre esses assuntos aqui. Gilson, explica para nossos ouvintes, né, o que é a FEComim e quais são os objetivos. Bom, a FEComim é a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso. Ela foi constituída no intuito de fortalecer principalmente a questão da padronização das cooperativas. Então, a gente trabalha na representatividade, na interlocução para as cooperativas federadas. Ela criou, no caso, nós criamos a FEComim na época para poder fortalecer a nossa área técnica. Então, tudo que envolve a finalidade da nossa atividade em si, da parte das cooperativas de mineração, a gente tem a FEComim como apoio. No caso da representação institucional do cooperativismo, de cada cooperativa, assim, do que envolve a gestão das cooperativas, aí a gente tem a OCB, que é a Organização das Cooperativas, uma parceira a qual também a gente é afiliado. Então, hoje, o cooperativismo mineral ele tem tomado uma estruturação no setor que tem fortalecido o pequeno, nesse cenário, para a gente poder ter uma mineração mais responsável e mais comprometida, como há hoje em dia esse compromisso já com a mineração nossa industrial, as empresas de pesquisas e tudo mais, assim aconteceu com o cooperativismo. Bacana, né? E as principais mineradoras do Brasil são as pequenas, né? Então, uma entidade como essa é muito importante no cenário nacional. Isso, Johnny, o que acontece? Hoje em dia, para um pequeno conseguir ter um corpo técnico robusto, aí que tenha engenheiro de minas, que tenha geólogo, que tenha engenheiro florestal, engenheiro ambiental, técnico de segurança do trabalho, às vezes isso pode onerar um pouco a instituição e inviabilizar determinadas frentes de lavra pelo porte, pela a metodologia. Isso não falando apenas do ouro, mas de todas as outras, cassiterita, cristais, esmeralda, diamante, entre outros. E aí, com a questão das cooperativas, que já é uma questão desde a Constituição de 88, ela tenta trazer esse cenário para que a gente possa, no caso, trazer qualidade nos processos de extração, independente dos portes de lavra que a gente venha a ter. E aí as cooperativas, vendo que tinha demandas a mais, porque além delas cuidar da gestão das frentes de lavra, elas necessitavam ter um acompanhamento na parte legislativa, ela precisava ter um acompanhamento
na divulgação dos trabalhos, numa questão de cuidado com as marcas, e entre outros cenários. E assim a gente fez a federação, que vem, no caso, nos apoiando, nos fortalecendo nessa gestão. Que bacana a gente ter essa federação, né? E um dos pilares da FEComim, né, por assim dizer, é o cooperativismo nacional, né? Explica para o nosso ouvinte o que seria esse cooperativismo nacional. Tá. A gente tem hoje, muitos às vezes não conhecem a expansão que é o cooperativismo. Então, a gente tem diversos segmentos econômicos dentro do cooperativismo. A gente tem cooperativas de trabalho, a gente tem cooperativas de saúde, como é o caso da Unimed, a gente tem cooperativas de crédito, que é o caso da Sicredi, Sicob, Cressol, Unicred, entre outras. A gente tem, no caso, as cooperativas de transporte e tudo mais. Então, nisso, a gente tem um segmento que é o cooperativismo mineral. E seguindo o que aconteceu com outros segmentos do cooperativismo, porque, por exemplo, vou pegar o exemplo do cooperativismo de crédito. São várias cooperativas espalhadas no Brasil que, às vezes, eles seguem uma determinada padronização. Eles compartilham o sistema, eles compartilham o padrão da marca e tudo mais. Então, eles têm igual o Sicredi. São várias cooperativas que compõem o sistema Sicredi. São várias cooperativas que compõem o sistema de Sicob. A gente começou a trabalhar dessa forma também, de haver essa padronização para que a gente possa diferenciar, porque assim como tem outros segmentos, a gente precisa, no caso, aprimorar cada vez mais. E aí, se você tem essa padronização, você reduz custo e, ao mesmo tempo, você agiliza processos. Então, isso é uma questão que o cooperativismo ele traz de forma geral para todos os seus segmentos e traz com que o pequeno possa ter, no caso, a oportunidade da força de um grande, porque a somatória deles, né, de vários pequenos ali, consegue, com esse compartilhamento, ter uma qualidade, uma dinâmica que proporciona que ele possa, no caso, somar nos processos. No nosso caso do cooperativismo mineral, igual eu falei anteriormente, a somatória para você ter um corpo técnico robusto que dá todo o suporte para uma frente de lavra, uma atividade garimpeira. E aí, assim, eu vou só ressaltar aqui, Johnny, o seguinte: quando eu falar sempre em atividade garimpeira, eu estou falando em uma atividade que ela possui um título minerário chamado Permissão de Lavra Garimpeira, possui uma licença ambiental, que é a licença de operação fornecida pelos órgãos competentes e autorizados, que é diferente de extração ilegal. Então, sempre que eu citar atividade garimpeira, eu jamais vou estar citando e me referindo àquilo que acontece dentro de área indígena. Dentro de área indígena, no momento, é uma extração ilegal, é um crime que é cometido. Então, a atividade garimpeira não tem nada a ver com aquilo, por mais que, às vezes, ela recebe, às vezes, o apelido de garimpo ilegal ou algo assim. Então, assim, a gente trabalha, no caso, no contexto da legalidade. Todas as atividades, elas têm, e aí o cooperativismo nacional traz esse cenário, o objetivo do desenvolvimento sustentável, a questão do ISD, a responsabilidade. O cooperativismo, ele agrega isso dentro do contexto. Então, ele soma muito. É o processo de cuidar de pessoas. Então, quando eu falo de cooperativa, eu estou falando da população local daquela região. Eu estou falando de uma atividade que o resultado está compartilhado ali dentro. Então, o cooperativismo, ele trabalha muito essa questão, e ele trabalha em cima da legalidade. E essa legalidade, ela tem a responsabilidade ambiental. Então, hoje, é fundamental uma atividade garimpeira ter, de certo modo, direto ou indiretamente, estar aproximado ou estar ligado a uma cooperativa para que ela possa estar cada vez mais fortalecida. Realmente, muito importante. Você falou uma parte que esclareceu, acho que para todo mundo aqui, essa questão de comparar com essas cooperativas que nós temos hoje, que está bem presente na nossa vida, e ter uma dessa voltada para a mineração é de extremamente importante, né? Uma luta que vai estar fazendo toda a diferença aí para no nosso setor.
Gilson, eu vi na imprensa, né, que após várias visitas técnicas e diversos lugares que você foi, né, como você até falou agora, você defende essa propagação da extração ilegal e sustentável, né? Fala para os nossos ouvintes como é que foram essas visitas, né, o que é que você observou e a importância desse tema, não só para o Brasil, mas também para esses lugares onde você visitou. Bom, nas visitas que a gente faz, principalmente voltada ao setor, quando a gente visita determinada região, como o caso que a gente teve a oportunidade de visitar a cidade de Ametista do Sul, que tem a extração de ametista, e de lá a recuperação das áreas voltou-se ao turismo, e o material que vamos dizer assim, que alguns citavam antigamente como rejeito, né? E hoje em dia, que é o basalto lá no caso, ele pode ser usado e deve ser usado no remineralizante de solo, a gente começa a observar esses processos nessas regiões que deve ser muito propagado para as demais. Aí você visita outras regiões, como é o caso lá de Tocantins, que tem a extração de esmeralda, de boa e de excelente qualidade. E aí você tem também a parte que pode ser usado para remineralizante de solo, que fortalece a parte do nosso agronegócio. Assim acontece em várias regiões. Outras regiões, a mineração ela tem contribuído com a extração do bem principal, meu caso aqui, por exemplo, às vezes o ouro, aí você tem o aproveitamento do seixo, da areia, da argila, para essas questões. Isso vai caracterizando uma mineração mais responsável. E o que a gente vem percebendo nessas visitas é que todo o setor tem uma preocupação muito grande com o comprometimento de que sua lavra, que é legalizada, ela esteja de fato voltada a trazer, a proporcionar na comunidade onde ela está inserida, a arrecadação, a questão do documento dele tá adequado na parte da emissão das notas fiscal, recolhimento de impostos, porque é onde a gente consegue mostrar os números e a importância que essa atividade tem. Um fator muito importante é que de todas as regiões que eu visitei, e a maioria delas são voltadas à atividade garimpeira, que é a qual eu sou mais ligado, estou mais envolvido, ela é composta sempre pela população local. Então, ali a gente vê claramente a distribuição de renda de forma justa, no contexto onde todos ali, no caso, participam nesse resultado. E quando, às vezes, a gente vê, igual o caso que a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar na ONU, lá em Genebra, na Suíça, participando sobre a questão dos minerais estratégicos, a questão da Exposibran, que esse ano trouxe junto a questão ambiental, né, que teve o seminário posterior na questão ambiental. A gente teve na Brasmin também, em Goiânia, que foi um excelente evento em questão de tecnologia voltado para a pequena mineração, com ótimas palestras e tudo mais. Realmente. A gente vê que o setor ele traz essa preocupação de que a atividade ela seja realizada de forma responsável e comprometida. E aí, quando a gente começa a andar nas regiões, a gente percebe que algumas regiões está passando por um processo de aprimoramento. Então, quase todas as regiões que eu visitei, praticamente quase todas elas, sempre têm ótimas práticas para poder estar propagando e ajudando as demais. Então, hoje eu estou na região aqui do Vale do Rio Peixoto, no Mato Grosso, bem ao norte do Mato Grosso, uma província extremamente relevante hoje para o país na questão da extração de ouro, mas também já com vários trabalhos, pesquisas e estudos sendo aprimorados pelas universidades, pelas empresas na questão do cobre, eu vejo que as demais regiões também têm tido esse olhar. Um bem principal, né, de extração mineral que tem movimentado, e ao mesmo tempo ela tem trazido um comprometimento de aproveitar de forma racional todos os bens minerais. Só que uma coisa que a atividade mineral faz gerando a nova atividade econômica.
Então, assim, todas essas regiões, elas estão trabalhando para poder, com essas visitas técnicas, a gente vê que a minha atividade, hoje, ela fomenta diversas outras. Propriedades rurais aqui na minha região, que ocorre a extração mineral, o proprietário tem a renda dele, que é os royalties, né? O governo tem a arrecadação, que é o CEFEM, mas aí esses royalties proporcionam para aquele proprietário aprimorar mais ainda a atividade dele, porque foi uma receita extra que tinha. E o espaço que a mineração ocupa é um espaço muito pequeno pelo período e pela geração de emprego e movimentação financeira. A gente fala tanto em preservação ambiental, e eu digo, preservação ambiental é você fazer o quê? Você conseguir desenvolver uma atividade econômica no menor espaço possível, gerando o maior resultado financeiro possível, maior volume de geração de emprego e movimentando a economia da região onde está inserido. Isso você está preservando o meio ambiente, isso você está ajudando o meio ambiente. E aí a atividade nossa é feita com uma movimentação de solo, impacto visual muito forte, mas de impacto de dano ambiental pequeno, se for feito dentro dos processos legais, tá? Claro que, assim, às vezes a mídia mostra a extração ilegal, aquilo lá é um crime, não podemos, eu reforço de novo, não podemos comparar com a atividade mineral, seja ela a mineração industrial nossa, ou seja a atividade garimpeira, ou seja a nossa atividade de licenciamento para agregados da construção civil. Então, essas atividades. Então, o que eu percebo é que os setores precisam estar cada vez mais se comunicando, precisam estar cada vez mais trocando informação. E aí eu falo, a nossa atividade precisa muito disso, precisa desse trabalho que vocês desenvolvem, de levar, de orientar e tudo mais. É uma questão que eu vejo, uma carência que a gente tem nesse sentido. Mas os outros setores também precisa compreender um pouco mais a nossa atividade, porque contribui muito com eles. Igual eu estava falando, às vezes a pessoa está do lado ali de uma extração mineral que tem produtos que pode ser extremamente rico para remineralizante de solo, ou que pode somar muito na construção civil, ou que pode, no caso, agregar na questão ambiental, igual a gente tem aqui hoje, viveiro, tem várias questões aqui que a gente disponibiliza à sociedade a custo zero. Então, tem esses cenários que a sociedade precisa estar mais próxima da mineração, porque sem a mineração nós não temos futuro. Né? Cada vez que a gente fala de tecnologia, mais bens minerais são aplicados. E independente da atividade. Então, a gente precisa somar nisso. Então, o que eu vejo nessas visitas técnicas, como foi o caso do Congresso, também teve a frente parlamentar nos visitando aqui, os órgãos fazendo visita, eu acho que isso todo mundo tem que começar a praticar, todo mundo tem que começar a frequentar os grandes eventos que a mineração realiza, que a mineração faz, porque sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo. Eu acho assim, a gente tem que ter a compreensão que a gente precisa muito, muito mesmo, de estar com a mente aberta, que a gente está em constante mudança. E isso é uma questão que eu vejo nas visitas técnicas. Não teve nenhuma visita técnica que eu fiz para falar assim, não, eu fui lá para ajudar. Não, eu fui lá e eu acho que eu mais aprendi do que eu pude contribuir. É isso que a gente tem percebido. E aqueles que vêm nos visitar aqui na nossa região, geralmente nesse trabalho, também tem somado muito para o nosso crescimento nesses longos anos. Realmente é muito, muito importante, muito gratificante ver o que você está falando, e você fala um negócio muito importante, essa questão da gente se comunicar mais, né? Estávamos falando aqui nos bastidores que, por exemplo, o agro já se comunica bem com o setor, toda a sociedade já entende a importância do agro, mas se a gente for dado todos os seus devidas importâncias, mas o agro também está presente, depende bastante da mineração, né? Então, a gente precisa mostrar para a sociedade como a mineração está presente nessa nossa atividade. E você falou outra coisa também muito importante, que foi a questão do garimpeiro, né? Nós fizemos aqui, vou até deixar o link de um vídeo que ele falou sobre o que é o garimpo, o garimpeiro e a permissão de lavra garimpeira, né?
tem todo aquele dado histórico do que é o garimpo, e essa permissão não é algo que consegue também simples, não, né? Tem todo o trâmite, tem toda a fiscalização, e isso é que é a mineração sustentável, isso é que é a mineração legal mesmo. Muitas vezes, John, a gente percebe que quando se fala em mineração, quando se fala em atividade garimpeira, tem gente que pensa que às vezes você chega e obtém a coisa de forma aleatória. Uma mineração industrial, para ela poder entrar em operação, às vezes, ela vai 15, 20 anos entre estudo, entre pesquisa, entre trabalho, entre licença, entre autorizações, entre audiência pública, entre todo o trabalho para poder acontecer. A atividade garimpeira e o licenciamento para agregados, que é um pouco mais, vou dizer assim, simplificado pelo impacto e pelo porte das lavras, mesmo assim, tem grandes exigências que vai desde a estruturação, desde a forma de diagnosticar a área, quanto a parte de apresentar o plano de recuperação daquela área e o desenvolvimento da lavra, informações que vai no decorrer dessa atividade sendo desenvolvida. E são exigências que o setor mineral tem que muitos outros, muitas vezes, não têm. A gente fica, às vezes, nesse contexto, as responsabilidades nossas são imensas. É uma questão que o governo não participa só com a arrecadação de impostos. A gente, na mineração, o governo ele é praticamente um sócio, porque o CEFEM é uma compensação financeira, ou seja, o governo participa em parte do resultado daquela lavra. Então, assim, é uma atividade bem dinâmica, bem diferente, que soma muito para o nosso país. Uhum. Exatamente. O Raul Jungmann lá no IBRAM, na Exposi IBRAM, ele falou uma frase, ele usou esse exemplo, né? Pegou um copo cheio d'água e ele falou, estou aqui, ó, com minério dentro do minério. A água é um bem mineral. O vidro é composto da sílica, né? Sem água não existe vida. Então, sem mineração não é vida. Como o lema do podcast, mineração pode ser o futuro, mas no futuro sem mineração. Tudo vem da mineração. Essa que é o que mais me apaixona nessa área, na verdade. Não, eu também sou apaixonado porque a gente contribui de forma significativa, bem representativa, bem participativa com o futuro da humanidade. A gente está participando nessa geração atual e nas gerações futuras, né? Depende da gente nesse contexto. A gente não pode desanimar, apesar das situações que tem. Quem atua na atividade mineral não pode desanimar. É difícil, é complicado, mas tem que estar firme e forte, porque a população depende de nós. Uhum, exatamente. E eu fiz uma palestra recentemente que eu falei sobre essa questão. Como é que, às vezes, a gente escuta aí, vai fazer agora, né, 5 anos lá de Brumadinho. Né? Então, como é que ninguém está querendo aqui defender, como você falou, ninguém está defendendo, abrir um aspas bem grande aí, da mineração ilegal, do garimpo e área indígena. Mas só se defende a área com conhecimento. A gente está fazendo isso, levando, olha, isso aqui que é o setor, isso aqui é o que é a área, como é que é o setor aí no Mato Grosso, no Brasil. Isso que a gente faz, levando a verdade. A verdade realmente é muito importante para o nosso setor. Sim. Gilson, eu vi também que você cobrou, né, mudanças na taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, que é a TFRM. Explica para nós como é que funciona essa taxa e, na sua visão, o que deveria ser mudado. Bom, aqui no estado do Mato Grosso, essa taxação ela já foi implantada em 5 outros estados. Mas quando foi criada aqui no estado do Mato Grosso, ela foi criada de uma forma diferente. Tanto que agora, final do ano passado, a gente teve ela transitou lá e julgado lá no Supremo a questão de que ela foi, no caso, tá no caso, num contexto que o governo recriou ela novamente aqui, porque ela vinha numa situação que era incompatível perante a atual legislação. Mas qual que é o nosso contexto aqui? A nossa taxa aqui dentro do estado do Mato Grosso, ela não foi criada num viés de taxação, ela foi criada quase num viés de arrecadação. O nosso setor hoje da mineração, ela já possui cargas tributárias bem pesadas. Eu vou dar um exemplo.
No caso do ouro, quando é proveniente de atividade garimpeira, 90% dele já é reconhecido como despesa, porque tem um custo operacional muito elevado. Isso lá no passado. Hoje em dia, que você ainda tem o compromisso da legalização, o compromisso da recuperação da área, tem todos os trâmites em si desses contextos, se tornou ainda mais apertado essa margem. E aí, se você tem lá, vamos colocar, o ouro proveniente de atividade garimpeira só pode ser vendido para empresas autorizadas pelo Banco Central. Então, você já tem o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Esse tipo de imposto, 60% vem para o município, 70% vem para o município e 30% vai para o Estado, tá? O IOF ouro. Já no caso do CEFEM, com a atividade garimpeira, geralmente ela já extrai, processo beneficia no mesmo local da frente de lavra, vamos dizer assim, sem ter municípios impactados. Quando isso ocorre, 60% vem para o município, 30% vai para o Estado e 10% vai para a União, distribuído em diversos órgãos. Depois o pessoal aí pode acessar e entender melhor o que é o CEFEM, como que funciona e tudo mais. Então, hoje, eu costumo dizer que o setor mineral ele é um setor que ele favorece muito os municípios, né? Em seguida, a parcela o Estado e, proporcionalmente, a União, que é onde está a maior concentração, as maiores demandas, é dentro do município. Então, nesse cenário. Quando você cria uma taxa, que é a TFRM, que ela vem numa proporção ali maior do que o IOF, menor um pouquinho que a CEFEM, isso onerou e pesou muito para o setor. Porque você colocou aí 30% a mais de imposto em cima do setor. Então, isso torna o setor, você cria margens para que a ilegalidade possa pegar brecha, não só na questão, mas na questão da negociação, às vezes, de commodities, entre outros fatores. E isso vai, no caso, prejudicando o setor em questão de números, em questão de várias outras situações. Um outro ponto que eu vejo é que, assim, a TFRM ela tem o viés de trabalhar a parte fiscalizatória e a parte de acompanhamento, né? Então, quando a gente entrou nesse pedido, o que foi a ideia? O setor quer e precisa que isso aconteça para poder fortalecer a agência, porque hoje a nossa Agência Nacional de Mineração passa por uma necessidade muito grande de estruturação, mais contratação de quadro profissional, porque os profissionais é desumano o quanto eles têm que se dedicar e trabalhar lá para poder cobrir o déficit de profissional lá dentro da agência. E igual a gente falou, é de extrema importância o setor para o país. Aí você tem necessidade de estruturação financeira, de equipamentos, de tecnologia para a agência ter um trabalho disso. Se o Estado passa a ter uma arrecadação, se o Estado passa a ter, no caso, um trabalho fiscalizatório e essa taxação seja favorável para isso, aí você acaba fortalecendo, minimizando um pouco, digamos, agilizando os trabalhos para a Agência Nacional. Então, o setor não era, o setor não estava, no caso, com impasses voltados a não ter a taxação. O que o setor estava brigando, o que a gente precisa, é que seja algo compatível e que seja viável para o setor. Então, na época, eu vou pegar o exemplo, porque no caso do Mato Grosso, foi tirado por commodities. Então, eu sou tributado, se eu lido com ouro, eu pago um preço. Se eu lido com diamante, eu pago outro. Se eu lido com outros bens minerais, cada um tem a sua tabelinha lá de taxação. O que, no caso, é delicado, porque para mim fiscalizar uma lavra de diamante ou uma lavra de ouro, o trabalho é o mesmo, né? Então, assim, nesse cenário, o que o setor queria é que fosse algo um pouco mais acessível, para não pesar e não gerar, no caso, como é que se diz assim, um descaminho do setor. E aí, o Estado, tendo essa arrecadação mais acessível, com o setor somando junto, isso iria agilizar o Estado
iria proporcionar receitas, sim, para que fosse compatível para poder acontecer essa fiscalização. Então, esse foi a discussão, esse foi o trabalho que FEComim, OCB, Fiente somaram juntos para poder, no caso, gerar uma lei que fosse forte para o setor. E aí acabou tendo um outro viés, e aí veio na situação que gerou aí esse contexto, e aí o Supremo também entendeu que não era compatível. E aí veio essa outra agora, que a gente está já nos estudos para ver como conduzir, mas mesmo assim, por mais que eles falam que baixou, na realidade não foi bem isso. A redução foi muito pequena, muito irrelevante para o cenário. Mas só em saber que tá lutando, tem essas frentes, né? O próprio Congresso já entende que existe como a frente parlamentar, né? Que a gente eles já participaram aqui no podcast, os deputados. Eu acredito realmente que quanto mais lutas, eles verificam que o setor realmente está se movimentando e precisa realmente de mais defesas, né? E, Gilson, a gente não podia deixar de falar desse podcast sem falar do potencial mineral de Mato Grosso, né? Você já falou um pouco no início, mas fala para a gente aí as grandezas minerais desse estado, né? Para quem não conhece ainda. Bom, como todo mundo já sabe, tá, o Mato Grosso aqui, ele se destaca no agronegócio. E em questão do meu setor aqui, eu posso dizer assim, apesar da gente ter sido criado, ter sido um estado que dezenas de cidades aqui dentro nasceram da questão mineral, no caso dos bandeirantes, quando estiveram rodando aqui, eu costumo dizer, os bandeirantes foram os nossos primeiros garimpeiros aqui dentro do Brasil, né? Porque eles rodavam nessas regiões e tudo mais. Cuiabá, que é a nossa capital aqui, nasceu do ouro, né? E Peixoto de Azevedo, onde tem a sede da Cogabep, nasceu do ouro, Juína do diamante, Poxorel, Viratinga, tantas cidades aqui, Poconé, Alta Floresta. Então, assim, a gente teve o auge mineral aqui, principalmente o ouro e o diamante, muito forte. Só que o estado do Mato Grosso, ele traz isso, as universidades estão provando isso, o Serviço Geológico está confirmando isso, as empresas que aqui estão instaladas está, no caso, fortalecendo isso mais ainda. É o caso de Aripuanã com o zinco, né? Que já está em operação. A minha região aqui tem um estudo mais aprofundado na questão do cobre. Aí você tem outras regiões aqui dentro do Mato Grosso com mármore Carrara. Você tem, no caso, a questão do diamante, tanto para a questão industrial quanto o de qualidade, que é as gemas de alto valor. Aí tem a parte do manganês, tem diversos bens minerais e entre outros que vêm se aprofundando cada vez mais. O que eu posso dizer é que o Estado tem aqui a Metamate, que é a Companhia de Mineração do Estado do Mato Grosso, é uma instituição ligada à SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas que hoje em dia ela tem feito um trabalho formidável em apoio à atividade. Ela não tem assim um viés, o que a gente percebe, voltado a ser uma mineradora. Ela tem um viés de dar apoio ao setor mineral. Então, hoje, ela tem, no caso, aprimorado, em várias cidades, ocasionado a questão da parte de fazer a interlocução e fortalecer os estudos geológicos, trazer para as prefeituras um maior conhecimento da geologia, para que a prefeitura possa criar o seu plano diretor, para que possa criar algo ligado a isso. A nossa Secretaria de Meio Ambiente soma muito nesse cenário hoje em dia do setor mineral, mas assim, a Metamate, ela traz para o Estado uma ponte de interlocução com a mineração industrial, com a atividade garimpeira e com as universidades de ampliar esses estudos. O Serviço Geológico tem desenvolvido alguns trabalhos, a gente tem dialogado com a Metamate a necessidade, a importância que temos de ter um laboratório aqui dentro do Estado para melhor estudar os bens minerais e, assim, ter, no caso, um aproveitamento racional de todos os bens disponíveis. Então, eu falo assim, o Mato Grosso,
ele está engatinhando na mineração, mas é um gigante adormecido. Muitas das vezes comenta isso, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico sabe disso, que o potencial econômico hoje do nosso estado, que está diretamente ligado ao agro, eles já começam a enxergar que o setor mineral pode trazer, e isso somando, tá, os remineralizantes de solo que soma para o agro. Eu tinha até esquecido de citar o caso nosso do calcário, entre outros remineralizantes aí que são de extrema relevância para o setor agrícola, esse potencial mineral. Então, o leque de diversidade mineral que o Estado hoje possui, com a sua potencialidade, e aí o governo tem mostrado uma preocupação nesse cenário, porque ele vem melhorando e aprimorando a nossa infraestrutura de estradas, asfalto, para poder viabilizar isso. A gente tem manganês na região, nas proximidades de Juína, por exemplo, que, devido à questão logística, inviabilizou o jazimento de entrar em operação, né? E agora o Estado vem tentando ocasionar isso. Então, eu posso dizer assim, que o Estado do Mato Grosso ele tem uma potencialidade aí que, em pouco tempo, nos próximos anos, aí, ele pode entrar aí para o ranking dos estados aí de alta produção mineral. Eu só tenho que agradecer, porque esse estado aqui é um estado muito abençoado em tudo. Vou guardar essa frase. O Mato Grosso é um gigante adormecido, né? Realmente tem tudo para ser um dos maiores arrecadadores, começar a despontar aí na arrecadação e de produção também mineral, né? Tenho certeza disso. Com essa região, nossa, é muito legal. Sabe uma coisa, Johnny? Às vezes a gente olha assim, igual eu fui falar assim, né, da questão assim, o agro é um pilar econômico dentro do nosso estado e a mineração vai vir se despontar. Isso é uma somatória de força sempre. Alguns, às vezes, olham para setores como se fosse um setor concorrente e tal, para disputar, mas a mineração está tão atrelada a todos os setores que quanto mais ela crescer, mais forte demais setores ficam. Igual eu falei, quanto mais a gente despontar aqui nos agregados de construção civil, quanto mais isso vai viabilizar o setor imobiliário em valores acessíveis em várias questões. Quanto mais a gente se despontar nos estudos e aprimorar os remineralizantes de solo, mais baixo fica o custo de produção de grãos, de produção agrícola, de frutíferas, entre outras coisas. Então, assim, é um setor, nós somos privilegiados no cenário de fortalecer todos os setores econômicos, de ser o alicerce para todos eles, para proporcionar crescimento para eles. Então, isso é o que no caso, precisamos divulgar e propagar para que esses setores ajudem a somar com o setor mineral, para o setor mineral cada vez maior, proporcionar menor custo a eles, em todos os segmentos. Sem dúvidas. Gilson, a gente está chegando aqui ao final desse nosso podcast. Que mensagem você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Bom, aos que atuam na atividade, dificuldades todo setor tem, e que a gente não pode desanimar. A gente tem que, no caso, propagar as boas práticas, propagar a relevância, trabalhar a nossa comunicação cada vez mais. E não precisa ser só numa comunicação de ficar focado em propagar para todo. Não, às vezes até mesmo a comunicação na comunidade, na cidade, na localidade que a gente está inserido. A sociedade, de forma geral, a mensagem que eu deixo procure conhecer e se aproximar cada vez mais do setor mineral, porque é um setor de extrema importância. Cada um de nós, às vezes, hoje, utilizamos um notebook, um computador, utilizamos um celular no bolso. Então, isso tem mineração. Quanto mais mineração, mais acessível fica o valor para todos. E aos nossos amigos do agro, construção civil, venha somar junto com a gente, para que a gente possa estar cada vez mais fortes e unidos aí num crescimento para as gerações futuras, para as nossas gerações atuais, mas principalmente para as gerações futuras.
A mensagem que eu deixo é que o setor mineral, ele zela pelo meio ambiente, mas principalmente ele cuida de pessoas. É para isso que o setor existe, é por isso que o setor está na ativa, é cuidando de pessoas. Então, essa é a mensagem que eu deixo e parabenizo fortemente aí o canal pelo trabalho, pela dedicação, por todo o empenho que tem feito nessa comunicação de um setor que carece muito dessa interlocução, de levar esses esclarecimentos para todos. É só agradecer mesmo de coração. Eu que agradeço aí as palavras, Gilson. Muito obrigado pela participação. A porta está aberta aí para quando você quiser voltar, tá certo? Quando eu estiver aí no Mato Grosso, vou visitar a FEComim, vou visitar aí o setor, essa região novamente. Pode esperar. Tá ótimo. Ó, John, muito obrigado mesmo, tá? De coração, a gente agradece a Deus primeiramente, porque é o Criador e é o que coloca todas as oportunidades à nossa frente, né? E a todos vocês aí que não têm medido esforços aí em prol do setor aí, tá? Meu muito obrigado. A oportunidade é gratidão mesmo por essa oportunidade aqui. A gratidão é toda nossa. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br para verificar todas de como se associar, treinamentos. Estão indo para o PDAC agora, né? E também a Atobin, que é uma empresa que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Acesse o site aí atobin.com e conheça todos os serviços, os cases de sucesso e muito mais. Novamente, Gilson, até a próxima, pessoal. Até breve. Valeu. Até a próxima. Tudo de bom. Obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.